Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui, não sei como é que está o teu coração, que já vivemos, adoramos, intercedemos. Esse é o momento que desejo do meu coração que Deus continue falando contigo. Nós estamos trabalhando nesse mês uma série de decisões. Nós trabalhamos na última quinta, decisões que impactam a nossa vida espiritual. Como é que nós somos impactados espiritualmente através das nossas decisões. E dando continuidade a essa série, nós vamos hoje refletir sobre as decisões que são impactadas na nossa vida familiar. E quando nós falamos em família, eu não estou falando somente de casamento, do homem e mulher, eu estou falando de todos os níveis de relacionamento. Então, a nossa decisão em família tem um potencial enorme de mudar o seu futuro. Então, se você é solteiro, você precisa tomar algumas decisões em relação à honra aos pais, em relação à construção de um projeto de Deus para a sua vida. Se você é divorciado, você precisa tomar algumas decisões de restauração na sua vida emocional. Você precisa entender a necessidade de você se posicionar diante da sua condição em Cristo, parar de carregar acusações, parar de carregar marcas que só te escravizam para viver o novo de Deus. Se você é casado, você é pai, você tem filhos, você precisa tomar decisões. E hoje nós queremos caminhar um pouco nessa dimensão. E eu quero que, eu desejo do meu coração que Deus fale ao coração de cada um de vocês. Porque as decisões que nós tomamos aqui vai impactar o nosso futuro. Aonde você está hoje como família é fruto das decisões que você tomou lá atrás. E às vezes são decisões em algum momento na sua vida que mudou completamente a trajetória da sua história. Eu olhando para a minha história, eu fico imaginando e algumas decisões que eu tomei que mudou completamente a história. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e que existe um desejo do coração dela em fazer algo e que os pais estão meio receosos e os pais são contra essa decisão de mudança de cidade para um novo projeto. Mas sabe, eu passei por isso. E eu lembro que eu estava pronto, tinha passado na faculdade, uma faculdade de Direito em São José dos Campos. E eu estava pronto, com as malas prontas para ir para São José dos Campos, uma faculdade particular, fazer Direito. E aí chegou no domingo à noite, eu estava com a passagem comprada, o meu pai teve uma crise muito forte. E meu pai, ele não é alcoólatra, ele não bebe, mas naquele dia ele bebeu. E ele passou mal, e ele estava muito mal. E eu cheguei e falei, o que está acontecendo? Era o começo da noite. E a minha mãe olha para mim e falou assim, ele está assim por causa de você. Porque você está indo para uma outra cidade, você está saindo de casa, e ele não queria que você fosse, ele queria que você ficasse aqui trabalhando com ele. E naquele momento, pensando em honrar meu pai, eu falei assim, tá bom, se é isso, então eu não vou mais. E naquele momento eu tomei uma decisão que eu não iria mais para São José dos Campos. E no dia seguinte, segunda-feira, eu liguei lá, e aí eu tinha mandado, feito matrícula, tinha passado no vestibular, travei tudo, parei. Falei, ó, chega. E eu fiquei 2 anos em Cascavel, trabalhando com meu pai. E teve um momento que meu pai teve uma grande crise financeira. Isso foi em 94, 95, e graças a Deus eu estava lá. Que eu consegui falar assim, não, deixa que eu vou à frente aqui tentando dar um apoio. Se eu não estivesse lá para apoiar, eu não sei como seria. O meu irmão estava lá também, mas a minha participação foi muito importante. Mas sabe, 2 anos depois, porque eu honrei meu pai, eu iniciei uma faculdade aqui em Curitiba. Só que lá em São José dos Campos, eu teria que procurar um emprego lá. Eu teria que estudar numa faculdade particular, e nada contra, mas eu estava numa cidade que eu não conhecia, não tinha ninguém conhecido lá. Eu ia ter que trabalhar, eu ia ter que me sustentar, eu ia ter que pagar uma faculdade. E 2 anos depois eu venho para Curitiba, como tenente do Exército. E eu sou contratado aqui para trabalhar em Curitiba como tenente. E eu começo a faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná. Então, assim, decisões da minha vida, e dentro do quartel, em 97, eu aceito a Jesus, eu conheço a Jesus, porque eu estava aqui, e Deus age aqui, Deus trabalha no meu coração aqui. E depois de algum tempo eu chego no Bacaxeri, e aqui eu conheço a minha esposa no Ministério Infantil. Eu não imaginava que quando eu cheguei aqui nessa igreja, que eu fosse cuidar de criança no Ministério Infantil, trocar fralda,
4 anos e meio, troquei fralda, mamadeira. Quando chegou meus filhos, eu estava pronto. Sabe, mas aquele momento, de repente, eu estou na reta final para deixar o Ministério Infantil e trabalhar no vídeo, que eu trabalhei já fazendo o que eles estão fazendo aqui, me filmando. Trabalhar no jurídico, mas estava na véspera de sair, de repente Deus manda a minha amada para cá. E ela vem para cuidar das crianças também, pastor China traz ela. E de repente eu conheço ela no Ministério Infantil. E mudou a história da minha vida. Fizemos essa semana, 18 anos de casados. Com 2 filhos, a minha filha vai fazer 17 em novembro. Imagine como foi no começo da gravidez. Um monte de irmãzinha contando nos dedos para ver se eu tinha casado grávida. Porque é muito perto, mas nós decidimos ter filho logo. Nós já estamos com a idade já. Então assim, o que acontece? As nossas decisões, elas impactam a rota que nós caminhamos. E quando nós pensamos no contexto familiar, nós precisamos reafirmar um valor muito especial. Primeiro, família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Não importa o que a sociedade está dizendo, a família é uma instituição falida. A família tem que ter, sabe, as portas abertas para todo tipo. Importante me sentir bem. Queridos, a família é plano de Deus, é projeto de Deus. Então nós precisamos entender esse pano de fundo para nós podermos entrar nas decisões que nós precisamos tomar em família. Quando eu entendo que a decisão é projeto de Deus, eu tenho que tomar decisões que estejam alinhadas com o projeto de Deus. Provérbio 18, 22 diz lá: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Eu sou prova prática disso. Mas ele continua, recebe uma bênção do Senhor. Eu recebi uma bênção do Senhor. Se ele está falando que a esposa é bênção do Senhor, família é bênção do Senhor. Sabe, em Efésios 5, 18, até o capítulo 6, ele vai trazer a importância e a forma de nos relacionarmos em família. Ele vai trabalhar sobre a esposa, ele vai trabalhar sobre o marido, sobre os pais, sobre os filhos, e ele vai trabalhar tudo isso dentro de um contexto de orientação. Mas primeiro ele começa: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando você se enche do Espírito Santo, você começa a viver o seu papel dentro da família. Então nós precisamos entender essa importância da família na vida do homem e na vida da mulher. Sabe, não é natural eu estar descolado do convívio familiar. Não é natural. De repente você foi machucado pela sua família. Eu quero desafiar você hoje a dar um passo de restauração. Certo? De repente você está distante dos seus pais, você está distante dos seus filhos, dos seus irmãos. Faz tanto tempo que eu não falo com meu irmão. E essa é a noite que você vai tomar uma decisão. Porque nós vamos identificar os reflexos e o impacto que a família gera na nossa vida. Na nossa vida com Deus, na nossa vida emocional e na nossa vida relacional. E eu quero trazer esse pano de fundo, porque nós vamos começar agora a ver algumas decisões que nós precisamos tomar para viver segundo o coração de Deus, a nossa família. Ah, pastor, eu moro sozinho. Eu sou órfão, não tenho nem pai, nem mãe, nem irmão, moro sozinho. Eu quero te dizer que é importante você ter uma família. Aí você vai chegar aqui na comunidade de fé, nós somos a família de Deus. E você vai ser abraçado. E você vai ser cuidado. Nós temos muitas pessoas que estão aqui sendo cuidados e amados por famílias do Senhor, que geraram famílias. A palavra fala dos irmãos mais chegados, dos amigos mais chegados que irmãos. Tem muita gente que se relaciona com a família de Cristo de uma forma muito mais relevante que a família de sangue. Sabe, mas nós precisamos ter em mente como é que nós somos impactados no nosso relacionamento familiar. No primeiro destaque, eu queria que abra sua Bíblia lá em Malaquias 2. Nós vamos ler ali do versículo 13 até o versículo 15. E nós vamos ver que o primeiro ponto que eu quero trazer aqui com esse texto é que o meu relacionamento familiar, ele vai impactar na minha dimensão vertical. Vai impactar na minha dimensão vertical.
Deixa eu só achar Malaquias aqui. Malaquias 2, de 13 até o 15. O texto diz o seguinte: que o Senhor lança fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outras coisas que vocês fazem: enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O que é que esse texto de Malaquias está dizendo? Que o nosso relacionamento familiar impacta na nossa relação com Deus. Ele está dizendo aqui que quando eu desonro o meu cônjuge, eu estou desonrando a Deus. O texto fala que Deus não vai dar atenção às ofertas ou às lágrimas. Queridos, a minha relação familiar impacta diretamente na minha relação com Deus. E nós vamos verificar aqui, se eu tive alguma dificuldade na minha paternidade, eu vou ter essa dificuldade de se relacionar com Deus. Nós já falamos isso outras vezes aqui, nesse púlpito. Então nós precisamos entender como é que você tem tratado a sua família, entendendo como que essa família pode impactar o teu relacionamento com Deus. A minha vida, eu me converto aos 23 anos, e aonde eu consigo me conectar com mais intensidade e profundidade com Deus foi somente após a restauração com meu pai. E essa restauração com meu pai ocorreu mais de 10 anos após a minha conversão. Mas enquanto eu não sentei com ele, não restaurei com ele, eu continuava escravo. Eu continuava, parece-me que tinha uma barreira e eu não conseguia me conectar com Deus com uma intensidade que eu deveria e que eu gostaria. Então, quando nós pensamos que a nossa família impacta na dimensão vertical, eu preciso entender que Deus, Ele dá muitos exemplos nas Escrituras de como isso acontece. Quando eu fico preso a falsas crenças de justiça, certo? Ele não vai somente prejudicar as minhas memórias, ou não vai só impactar a minha vida aqui, mas ele vai impactar a minha vida com Deus. Qual a crença que você tem carregado em relação à sua família? Não, meu pai não tem mais jeito. Ele me abandonou, ele me rejeitou lá na infância, não tem mais jeito. Queridos, eu estou presenciando uma restauração tão linda de um pai com um filho que estava destruído o relacionamento. Só para ter uma ideia, tinha até ação judicial rolando. E de repente, numa conversa, entendendo, falei assim, olha, existe uma crença limitante aqui, existe algo que está travando a tua vida. Você está pensando que você vai fazer a justiça, você vai fazer seu pai pagar, seu filho pagar, não vai chegar a lugar nenhum. É o momento de restauração. E é muito interessante eles relatando para mim como foi esse momento. Os dois marmanjão no meio de um lugar público, chorando que nem criança. E todo mundo olhando, falou assim, o que está acontecendo? E aqueles dois abraçados e chorando compulsivamente. E era uma restauração de pai e filho. Sabe, quando nós entendemos essa dimensão da necessidade de restaurarmos, na dimensão vertical para conseguir, primeiro nós restauramos na nossa família. O que você precisa restaurar com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu filho? Queridos, como nós vimos na semana passada, a intimidade com Deus é fundamental para vivermos as outras dimensões. Então, se eu tenho algo que eu não, o meu contexto, a minha visão familiar é equivocada, isso impacta na minha vida com Deus, consequentemente, a minha vida com Deus impacta nas demais áreas da minha vida, porque eu não tenho como viver isolado. Quando eu me descolo da minha vida espiritual com Deus, eu começo a viver na minha carne, nas minhas forças, e eu sou muito limitado. Muitas pessoas não conseguem ver a interdependência que existe entre o relacionamento familiar e o relacionamento com Deus. E eu começo a colocar em caixas diferentes, em caixas separadas. Mas quando eu entendo isso, uau, aí é outro papo, é outra conversa. Porque eu vou honrar a minha esposa. Sabe que muitas vezes Deus me preservou
Deus me preservou do adultério, porque eu estava conectado com Ele. Nós somos humanos. Nós somos humanos e somos falhos e estamos expostos a tentações. Mas logo no início do meu casamento, eu precisei ter 2 gatilhos. Um era a minha aliança, e eu lembrava da minha aliança com Deus. Eu falei assim, eu não posso quebrar minha aliança com Deus. A minha esposa não confia em mim, pelo meu compromisso que eu fiz com ela no altar, somente. Porque aquele compromisso foi sincero. Mas ela confia mais em mim, porque ela sabe o compromisso que eu tenho com Deus. E esse era o gatilho que eu olhava a todo momento que Satanás tentava me pegar. No início do meu casamento, com 18 anos, eu já acho que Satanás já perdeu energia comigo. Ele já perdeu tanto tempo, que ele não vai me fazer cair. Porque eu tenho um Deus que tem me sustentado. Mas a palavra fala, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. E eu falo isso porque eu quero tornar público o meu compromisso de estar buscando a presença de Deus diariamente. De continuar tendo autoridade para pregar sobre família, sobre casamento. Porque a hora que eu começar a desonrar minha esposa, eu perco a autoridade de estar aqui. Mas mais do que isso, não é só a autoridade de estar aqui. Eu perco a minha comunhão com Deus. Ou pelo menos eu não consigo desenvolver todo o potencial da minha comunhão. Como é que você tem vivido como família? 1 Pedro 3,7 diz lá, do mesmo modo vocês, marido, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Querido, se a palavra está dizendo que se eu não tratar minha esposa com honra, minha oração é interrompida, como não saber, como não identificar que existe uma conexão direta na minha relação familiar com a minha relação com Deus? A minha família terrena, ela é uma das formas de Deus se revelar como Pai eterno, amoroso e cheio de amor. Satanás não ataca somente a sua família porque ele quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir, é verdade. Mas ele não ataca só porque ele quer destruir a sua vida. Ele ataca principalmente porque ele quer impactar o teu relacionamento com Deus. Eu lembro de um jovem que cresceu dentro do contexto evangélico. Só que num ambiente muito opressor. O pai, ele colocava aquele evangelho opressor. Você não pode assistir televisão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E colocava um monte, então era um Deus carrasco. Sabe aquela pessoa que tem a visão de Deus, um Deus carrasco, que eu não posso fazer nada? Esse era o contexto. E aquele jovem, de repente eu estou próximo dele, conversando, e ele fica endemoniado. E ali nós trabalhamos num processo de libertação dele. E nós repreendemos ali, e aquele movimento acontecendo, e de repente, eu consigo, no poder de Deus ali, acalmar aquele garoto. E a maior dificuldade dele era em relação à paternidade. A paternidade opressora, e isso levou a um afastamento dele de entender o que era o amor de Deus. E aliado a isso, ele cedeu a mentiras de Satanás na mente dele. E essas mentiras fez com que ele se afastasse de Deus. Esse garoto, ele retornou, e ele é uma bênção. Mas sabe, se ele não tem aquele momento onde Deus, pela misericórdia dele, dá a oportunidade dele restaurar. E a primeira restauração que ele teve que fazer foi a visão paterna, a visão de família. De repente você está aqui nessa noite, a tua visão de pai é equivocada, a tua visão de mãe é equivocada. Por isso que você não consegue ver a Deus Pai como um Deus amoroso, você não consegue ver o Espírito Santo como um consolador. Você só quer viver a sua vida firmado naquilo que você acredita, na sua limitação humana. Qual a decisão que você precisa tomar hoje para restaurar os teus relacionamentos familiares? Mas sabe, uma outra dimensão, meu relacionamento familiar também, além de impactar na minha dimensão vertical, ela impacta numa dimensão que eu chamo de dimensão central, no seu emocional, no centro das suas emoções. Sabe, Efésios 6, 1 a 3 diz lá, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo.
Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e que tenha vidas longas sobre a terra. Sabe, o apóstolo Paulo está aqui em Efésios destacando 2 reflexos da honra ao pai. Para que tudo corra bem e para que tenhas vida longa. Mas é um mandamento com promessa e eu posso abrir mão dessa promessa. Eu posso justificar e falar assim, meu pai não merece ser honrado. Beleza, eu estou quebrando um princípio, eu estou abrindo mão desse complemento. Você quer que tudo corra bem, mas você não honra seus pais. Tem alguma coisa errada. Você quer a vida longa, mas você não honra teus pais, tem uma coisa errada. Então, esse mandamento com promessa, ele vai trabalhar muito o nosso emocional. Para que tudo corra bem, para que tenha vida longa. Muitos não prosperam porque quebram esse princípio de nova vida. Quando nós pensamos na vida emocional, nós precisamos entender o plano de Deus. Sabe, decretar a independência emocional da família fará você conviver com um vazio emocional na sua vida. Por isso que muitas pessoas ficam correndo atrás do vento. Corre atrás das baladas, corre atrás da droga, corre atrás do álcool, corre atrás do homossexualismo, porque não restaurou na sua vida algo que realmente preenche esse vazio. E de repente é uma visão de pai, uma visão de mãe, uma visão de família, que faz com que o meu emocional fique bloqueado. E eu não consigo enxergar nada além do que meu próprio ego. Você quer ter sucesso em todas as áreas da vida? Aqui está um destaque, honre os pais. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz lá, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Queridos, muitos têm negligenciado o cuidado com os pais, com os filhos, com o cônjuge, e não percebe a vida travada. Essa noite você terá que tomar uma decisão de restauração na sua vida, certo? Porque Deus quer restaurar você emocionalmente. Deus quer restaurar você emocionalmente. Tem uma família, uma pessoa que tem atendido, aonde a filha foi abandonada. Hoje, com 20 anos, 20 e poucos anos, olha para trás, e ela foi abandonada pelos pais presentes em casa. A mãe teve a filha, mas só que ela engravidou acidentalmente, que não existe acidente, para Deus todos nós fomos planejados, certo? Mas essa situação gerou um contexto de superidolatria àquele marido. E aquela jovem cresceu sendo rejeitada, sempre em segundo plano. Só que o casamento acabou. Com 14 anos, e de repente vem toda uma rebeldia para tentar preencher aquela ausência da rejeição. E emocionalmente, o contexto familiar ali trouxe estragos profundos. E veio o envolvimento com drogas, veio a rebeldia em baladas e companhias destrutivas. Sabe o que acontece? Emocionalmente, enquanto eu não acertar minha vida com a minha família, vai ter um vazio aqui, que não vai ser preenchido. Sabe, problema de autoestima, de amor próprio, de realização. Sabe por quê? Porque, às vezes, a família foi quem mais machucou. Se eu vou aqui, hoje eu comentava com alguém, se eu for aqui na panificadora, vou aqui nessa panificadora ali, a atendente, ela não gosta de mim, ela fala um negócio assim, você não vale nada, você não presta, ela não me conhece. Não vai me atingir. Você não vai fazer nada, não vai me atingir. Agora, se a minha família falar isso, aí o impacto é forte. Então, queridos, emocionalmente, nessa dimensão central, você precisa tomar uma decisão de resgatar sua identidade em Cristo Jesus. Restaurar o teu coração em Cristo Jesus. E para que você consiga olhar para a sua família e ter uma visão diferente. Tem um videozinho, se eu soubesse, lembrei agora do vídeo. Uau, se eu soubesse, tinha trazido aqui, que ilustram bem isso. Tem um vídeo antigo da Coca-Cola. Não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, não tome Coca-Cola porque tem muito açúcar.
né? Até o Cristiano Ronaldo não toma, então, né? Mas vamos lá. Mas sabe o que acontece? Aquela jovem, a propaganda é mais ou menos assim, né? A família está ali, eu quero fugir de casa. Eu quero ir para longe. Eu vou sair daqui. Eu não quero mais saber disso. Olha, meus pais não me dão atenção. Olha, meu irmão não me dá atenção. Aí, de repente, a mãe vai lá e faz um ovo, e ela gostava de guitarra, e ela faz um ovo e desenha uma guitarra ali, um ovo. E colocou assim, falou assim, uau, a minha mãe desenhou uma guitarra com ovo. Aí, daqui a pouco, vem o pai e faz um negócio ali, daqui a pouco vem o irmão e coloca a Coca-Cola lá. Falou assim, eu acho que eu não vou embora não. Sabe? Por quê? Porque a tendência, nós convivemos constantemente com a família, a tendência é nós olharmos os aspectos negativos e começar a criticar, começar a acusar, começar a julgar, e nós perdemos a dimensão da honra e do amor e do investimento. E é muito comum, quem tem filhos em casa, às vezes os filhos se pegam, não é? Mas mexe com um deles para ver se o outro está perto, se ele não voa no pescoço. Porque é a família. Então, família, nós precisamos restaurar o nosso coração, seu relacionamento com Deus, o realinhamento da sua visão familiar, certamente será fundamental para um novo ciclo na sua vida. Sabe, decisões tomadas não tem como reviver, mas nós podemos ressignificar. Então, o que você precisa ressignificar em família, na sua família, para viver o novo de Deus? E uma terceira decisão aqui, para nós fecharmos esse tempo. O meu relacionamento familiar impacta na dimensão. Então, primeiro, dimensão vertical. A minha família, ela é um projeto de Deus e ela personifica aqui, nessa dimensão, nesse mundo, o que é a visão familiar. Quando Deus vai falar sobre a mãe, sobre o pai, sobre o filho, Ele vai estar trazendo situações envolvendo a família e tratando desse relacionamento com Deus. Mas sabe, além da dimensão vertical, a dimensão central, as minhas emoções são impactadas pela minha família. Tem um terceiro momento, que é o meu relacionamento familiar, impacta na dimensão horizontal, sabe? E aí nos meus relacionamentos. Dimensão horizontal com o meu próximo, com os membros da família. E aí tem um salmo da família que é tremendo. Salmo 128, ele diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Como é feliz? Você tem temido ao Senhor, andado nos caminhos dele? Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Queridos, esse salmo da família, ele destaca a importância da família. Ele coloca uma promessa e uma orientação para que nós possamos ter uma família segundo o coração de Deus. Ele vai falar da mulher como uma videira frutífera. Sabe, uma mulher próspera, uma mulher que onde ela coloca a mão prospera, ela dá frutos. Os filhos como um broto de oliveira, aqueles que estão crescendo para realmente o óleo da unção, o óleo vindo de Deus, eles são brotos da oliveira. E o homem é abençoado pela família e ele é próspero também. O grande desafio é entendermos o propósito da família. Você entende o propósito da sua família? Você já se perguntou por que Deus te colocou ali aonde você está? Por que Deus mudou a história dessa família com a sua chegada? Por que a sua união com a sua esposa gerou tanta transformação? Nós fizemos aniversário de casamento essa semana, a gente sempre, desde o primeiro ano, nós comemoramos. Primeiro eu e ela, no segundo ano já foi eu e ela e a Fernanda, e assim com os filhos. Por quê? Aniversário de casamento é o aniversário da família. É assim que nós cremos. Porque do nosso amor gerou 2 filhos. E logo esses filhos vão estar casados, vão gerar netos. E eu espero conhecer meus bisnetos. Eu quero vida longa, por isso que eu procuro honrar meus pais, procuro fazer aquilo que agradar o coração de Deus. Agora, eu tenho garantia, eu tenho a promessa de Deus aqui. Então, eu preciso entender esses desafios, né? E todas essas qualidades estão nos membros da família, mas para isso nós precisamos ir para o começo. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você quer ter um relacionamento familiar saudável? Queridos, tem que ser no temor de Deus.
Se não for no temor de Deus, não adianta. Tem muita gente que quer só na paulada e não entende que nós retribuímos o mal com o bem. Essa é a orientação de Jesus. E dentro de casa tem que ser mais ainda. Tem que ser mais ainda. Nessa dimensão horizontal requer um coração perdoador e um coração perdoado. Eu já falei aqui de uma experiência que o meu filho teve, onde todo mundo estava dizendo para ele que ele era isso, que ele era aquilo, que ele morava em estrebaria, que ele comia pasto, que ele era ruim, que ele era isso, que ele era aquilo. Sabe, aqueles meninos, 19 meninos falando para ele. E de repente eu falei assim, quem você é? E aí, eu sei que eu sou filho amado de Deus. E o pai dele falou assim, olha, você é filho amado de Deus. Deus tem sonhos lindos para a sua vida e o teu futuro está nas mãos do Senhor. Você vai muito mais longe do que eu. A voz daqueles meninos foi jogada por terra, porque a voz do pai, ela foi muito mais impactante do que 19 vozes ao vento. Você tem dado ouvido a que as pessoas dizem que você é. Você precisa olhar para o que Deus diz que você é. Porque na dimensão horizontal, de uma forma saudável, é você caminhar com essa identidade muito firmada. Queridos, e nós não vamos deixar de ter encrenca, não. Sabe? Eu estou num nível assim que teve uma discussão semana passada, retrasada, não sei. Sabe? Mas discuti hoje, ali, deu 5 minutos depois com o irmão querido. Já estava restaurado. Sabe? Não vou guardar nada, está tudo certo, vamos para frente. Deus é bom, certo? Eu não vou deixar ninguém roubar a alegria do meu coração. Quando você deixa alguém roubar a alegria do teu coração, você está vivendo em função de outros, na opinião dos outros, nas decisões dos outros. Você precisa tomar as tuas decisões. Então, na dimensão horizontal, eu decido amar, inclusive quem não é amável. Eu decido honrar, independente de merecer ou não honra. Eu decido viver para compartilhar o amor para quem for. Para quem for. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo as evidências da revelação de Deus aqui. Na família. Deus vai falar do amor de mãe comparado ao amor dele, quando lá em Isaías 49:15 ele diz lá, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. É difícil de uma mãe esquecer, de amamentar o seu filho. A mãe, eu nunca vou conseguir chegar na dimensão de amor e de entrega da minha esposa. E ela mesmo reconhece, eu sou coração fraco. Meus filhos tentam alguma coisa comigo, eles veem que não conhecem, eles vão lá para a mãe. Mãe, intervém lá. Daí daqui a pouco vem a intercessora lá. Certo? E tem alguma coisa que a gente chega junto, conversa, fala assim, melhor não. E aí eu vou com um argumento, ela vem contra-argumentando, mas a gente sempre se acerta. A nossa decisão é sempre de pai e mãe para os nossos filhos. Mas existe uma mãe que é protetora. Que independente dos filhos, do que os filhos fizerem, independente das escolhas dos filhos, elas continuam amando incondicionalmente. Os pais também. Mas a mãe, ela sofre mais das decisões erradas dos filhos. E ela tem um coração mais sensível para perdoar e para abraçar e trazer para o colo. E Deus compara isso ao amor dele. Certo? E Deus usa uma figura paterna. Lá em Lucas 11:11, qual o pai entre você, seu filho lhe pedir um peixe, ao lugar disso lhe dará uma cobra, ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ele está falando de um pai que representa a figura de proteção e de provisão. O nosso Deus, ele é protetor e provedor. E eu preciso entender isso. Deus é protetor, provedor, amoroso. Eu quero te dizer que Deus, ele faz essa comparação. Eu quero desafiar você a dar um primeiro passo para promover a restauração da tua visão familiar. Uma restauração na família que irá alinhar o teu relacionamento com Deus. Decisões que vai impactar o seu futuro. Chega de ficar guardando mágoazinha, ressentimento, ficar como um gato gago de mimimi e ficar aí só se vitimizando. Está na hora de você falar assim, basta. Eu vou abrir mão do meu orgulho. Eu vou dar um passo para restaurar os meus relacionamentos familiares.
seja com quem for, seja o que aconteceu, porque eu sei que isso vai impactar na minha fé e no meu relacionamento com Deus. Decisões que mudam a nossa história. Você pode fechar seus olhos. Eu não sei como Deus falou contigo com essa mensagem. Eu quero desafiar você que está aqui. Deus está falando contigo. De repente você está aqui pela internet, Deus está falando contigo. Eu quero primeiramente dizer que o primeiro ponto que nós falamos ali com relação à família, em relação ao Pai, o Pai eterno. Eu quero desafiar você que está aqui, que você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você precisa fazer isso hoje. A primeira restauração é o teu relacionamento com Deus, que é o teu Pai eterno. É o relacionamento com a família espiritual. Mas para isso a palavra nos orienta o que temos que fazer. Nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. Eu queria que você estivesse orando, pedindo perdão agora, falando assim: Senhor Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Faça essa oração, é você e Deus. Esqueça quem está do seu lado. É você e o Senhor. Faça essa oração. Fala assim: eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Você está fazendo essa oração? Eu queria que, se você fez essa oração, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Graças a Deus, graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ficar de pé. Eu queria que vocês que levantassem a mão, vocês podem vir aqui à frente um pouquinho? Eu quero orar por vocês. Vocês que levantaram a mão, eu quero orar por vocês. Chega aqui. Agora, de repente você está aqui, você já aceitou a Jesus, certo? Mas tem algo que você precisa restaurar com a sua família. Uau, quanta gente. Louvado seja o Senhor. Chega aqui à frente. Você está aqui e de repente tem algo para você restaurar com a sua família. Eu queria que você, num passo de fé, levantasse a sua mão também. Ali onde você está. Eu preciso restaurar a minha família. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, hoje é noite de restauração. Essa noite é noite de restauração. Vamos orar, eu quero orar por vocês que tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero dizer o seguinte: eu quero que vocês perseverem nessa decisão. Eu quero que vocês busquem cada vez mais intimidade com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Você pode fechar seus olhos, você que está aqui também, que quer restaurar esse relacionamento, se coloque de joelhos onde você está. Onde você está, se coloque de joelhos. Nós vamos terminar esse tempo orando. Nós vamos terminar esse tempo clamando. É noite de restauração. Você está dando o primeiro passo. Ao você se colocar de joelhos, existe um movimento do seu corpo de restauração. Vocês que estão aqui à frente, feche seus olhos. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero sim, nessa noite, reconhecer os meus pecados. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque nós temos aqui homens e mulheres, irmãos e irmãs, filhos amados do Senhor, que nessa noite tomaram uma decisão, que entregaram a vida ao Senhor. Nós temos aqui irmãos e irmãs que estão de joelhos, dizendo: sim, eu quero restaurar minha família, sim, eu quero restaurar meus relacionamentos, eu quero restaurar a minha história. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Eu quero colocar as pessoas que estão aqui pela internet, as pessoas que estão nas suas casas, que entregaram a vida ao Senhor Jesus. Abençoa, Deus, pessoas que estão tomando decisões de restauração familiar. Abençoa, Deus, confirma no coração deles, que possamos dar o primeiro passo, que possamos realmente dar o primeiro passo, deixando fora todo orgulho, toda autossuficiência, todo sentimento de rejeição, porque em nome de Jesus, essa noite é noite de restauração, essa noite é noite de perdão, essa noite é noite de um novo tempo, está sendo escrito na vida de cada um aqui. Abençoa, Senhor, traz um renovo, traz um novo tempo, traz uma nova história para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha oração
oração. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, dá glória a Deus ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.